Fala galera, tudo beleza? Trouxe aqui duas questões de gases ideais e energia interna para a gente resolver. Bora lá. Em uma transformação isotérmica mantida a 127 graus Celsius, o volume de certa quantidade de gás, inicialmente sob pressão de 2 atm, passa de 10 para 20 litros. Considere a constante dos gases ideais, R, igual a 0,082. Tendo em vista a transformação gasosa acima descrita, assinale o que for correto. Então, beleza, gente. Essas aqui são as alternativas, né? A primeira parte, tá? A segunda parte tem o mesmo enunciado, só que as alternativas elas mudam. A gente tem que saber se esse produto NR tem que ir item a item, né? Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa é o seguinte, aqui na número 1. O produto NR varia entre 0,10 e 0,05. Então, vamos saber se ele varia e o quanto varia. Para isso, quais são as fórmulas que a gente vai utilizar, né, de gases ideais? A gente tem, né? Primeiro é PV igual a NRT. E, claro, né, por exemplo, nesse caso é uma transformação isotérmica, então a temperatura se mantém constante. Não tem fuga de massa, ou seja, o gás não fica mais de um lado do outro, ou não é retirado, não tem vazamento nem nada. Então, a massa do gás se mantém, ou seja, o número de mols, que é esse N aqui, ele se mantém. E o R é um constante. Então, a gente pode fazer o seguinte, pode fazer PV sobre T igual a P0 vezes V0 sobre T0. De modo que, se é uma transformação isotérmica, a temperatura ela se mantém. Ou seja, a gente pode cortar as temperaturas já que ela não variou. É o mesmo dos dois lados, a gente pode cortar. Então vai ficar o seguinte, fica só os termos de cima. PV igual a P0 V0. Tá, agora vamos para essa número 1 aqui. Número 1 fala que o número de mols ele varia entre 0,10 e 0,05. Primeira coisa é o produto NR ele é constante. Como eu falei, o número de mols não muda no gás, nesse caso, é claro, não tem vazamento, não tem nada. E o R é um constante. Então, logicamente, essa primeira alternativa ela está errada. Beleza? Número 2 aqui, a pressão final do gás foi de 1 atm. Vamos verificar, né? Como a gente faz isso, Silas? Que fórmula a gente usa? Pode utilizar literalmente essa fórmula aqui, por exemplo. Por quê? Porque volume final a gente tem? Tem, 20 litros. Pressão inicial a gente tem? Tem, 2 atms. Volume inicial a gente tem? Tem, 10 litros. Então é só substituir nessa fórmula aqui. Então vamos lá, vamos substituir. Vai ficar P vezes 20 igual a 2 vezes 10. 2 vezes 10, gente, 20. Pega esse 20 aqui que está multiplicando e passa ele dividindo. Poxa, minha mesa está muito ruim hoje. Tá, então P igual a 20 dividido por 20, que dá pra gente 1 atm. Então, de fato, a pressão final do gás é de 1 atm. Então, essa alternativa aqui, ela está correta. Beleza? Tá, vamos para essa aqui, 0,4. A densidade do gás permaneceu constante. Vamos relembrar, né? Densidade é o quê? Densidade é a massa dividido pelo volume. Poxa, não teve fuga de massa, não teve nada, então a massa permaneceu constante. Porém, ele passou de 10 litros para 20 litros. Logo, ele sofreu ali o que a gente chama de expansão, né? O seu volume aumentou, então isso faz com que a densidade ela diminua. Então, a massa manteve-se constante e o volume do gás aumentou. Logo, a densidade diminuiu, ou seja, a densidade não ficou constante. Então, esse item 0,4, ele está errado. Tá, 0,8. O produto NR tem um valor constante de 0,05. Então, vamos verificar se tem de fato esse valor. Se a gente pode utilizar, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, porque ela tem um NR, né? A gente sabe a pressão inicial, sabe o volume inicial, sabe a temperatura inicial, né, que se manteve. Então, a gente pode substituir para achar o produto NR. Então, vai ficar o seguinte, da 0,8. Primeira coisa, claro, gente, não cair na pegadinha, né? A temperatura, ela tá em graus Celsius, mas a gente sempre utiliza em Kelvin, então tem que passar para Kelvin. Como a gente faz? É isso aqui, ó. Pega o Celsius e soma 273. Então, passando essa temperatura para Kelvin, a gente tem um total de 400 Kelvin, beleza? Sempre em Kelvin. O enunciado vai querer te dar em Celsius para poder te enganar, entende? Não enganar, gente, você tem que saber converter, beleza? Tá, então vamos substituir essa temperatura aqui, vamos substituir a pressão inicial aqui, 2 atms, vamos substituir o volume inicial 10 aqui.
beleza? Então vai ficar o seguinte, 2 vezes 10 igual a NR vezes 400. 2 vezes 10 dá 20. Esse 400 está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então vai ficar aqui NR igual a 20 dividido por 400. Dá para cortar aqui e aqui, dividir 2 por 40 dá para a gente 0,05. Só que agora que vem a unidade de medida, o que a gente fez? Isso aqui, pressão, ATM, tá aqui. Volume, litros, né? Porque aqui, ó, litros, tá aqui. Temperatura que passou dividindo, olha só, a temperatura ela passou dividindo. Kelvin, a gente acabou de converter, tá aqui. Então, ATM vezes litros vezes Kelvin. Se for olhar aqui, ATM vezes R vezes Kelvin, então tá errado, né? No caso de R. Se aqui, no caso, foi só um erro de geração, fosse litros, então essa alternativa estaria certa, beleza? Mas, por enquanto, como aqui tá R, tá errada, beleza? Tá, vamos lá. A 3 aqui, só marcar que tá errada, né? Vamos assim, essa aqui tá errada. Vamos para 3. O produto NR tem no caso aqui 16, tá, gente? O produto NR tem um valor constante de 50 atm por centímetro cúbico dividido por Kelvin. Então a gente pode partir daqui, gente. Por quê? ATM bate com ATM. Kelvin bate com Kelvin, só faltou litros. Se a gente passasse de litros para centímetros cúbicos, quanto é que daria? Vamos lá. A gente sabe o seguinte, a gente sabe que 1 litro tem 1000 ml. E 1 ml tem 1 centímetro cúbico. Logo, 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. Ou seja, pega esse valor aqui de 0,05 e multiplica por 1000. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 0,05 vezes 1000 e agora vai ficar, aqui vai ficar, né, centímetros cúbicos, eu acabei não alterando aqui, centímetros cúbicos, então vai dar o seguinte, vai dar 0,05 vezes 1000 dá 50, então ficou 50 atm centímetros cúbicos vezes Kelvin. Logo, essas alternativas aqui, a primeira está errada e essa aqui está correta, beleza? Como eu falei, se aqui foi uma digitação e era um L, então tá certo. Se é um R mesmo, que pra mim não faz sentido nenhum, tá errado, beleza? Tá, vamos agora para 32, nessa última aqui. A densidade final do gás foi de 50%, foi 50% do valor inicial. Então, ou seja, ela caiu pela metade, né? Vamos saber se isso é verdade. Eu coloquei aqui que é verdadeiro, por quê? Porque a massa se manteve constante. E o volume, ele duplicou, ele passou de 10 para 20. Se ele duplicou, olha só, densidade igual a massa dividido por volume. Se o volume duplica aqui embaixo, então o valor da densidade ele cai pela metade. Da mesma forma, se o volume cai pela metade, a densidade dobra, porque é um denominador, né? Digamos assim, dividir por 4, dividir por 8, o 8 é o dobro de 4, então caiu pela metade o valor. Beleza? Então tá, então a densidade, ela de fato diminuiu pela metade, ou seja, ela de fato ela é 50% do valor inicial. E agora, gente, vamos somar as alternativas, né? Vai ficar o seguinte, a soma delas fica 2 mais 16 mais 32, que dá 50. Beleza? Simples assim. Tá, vamos para a nossa questão 2. A questão 2, você reparou agora que as alternativas já mudaram. Vamos lá. O enunciado se manteve o mesmo, então a gente não precisa reler. Na transformação, a densidade do gás é diretamente proporcional à pressão. Vamos verificar isso. A gente sabe o seguinte, a gente vai utilizar essas mesmas formas que a gente utilizou anteriormente, e a gente sabe o seguinte, que a pressão, né, pegando esse V aqui, ó, e passando ele dividindo, a gente sabe que a pressão é igual a nRT dividido por V, ou seja, a pressão é inversamente proporcional ao volume, beleza? Porque o volume está embaixo, a pressão é diretamente proporcional à temperatura e inversamente proporcional ao volume. Agora, a densidade é igual a massa sobre volume, ou seja, a densidade também é inversamente proporcional ao volume. Em outras palavras, quando isso acontece, né, se a pressão é inversamente proporcional ao volume e a densidade é inversamente proporcional ao volume, esses caras aqui, eles são diretamente proporcionais, beleza? Por quê? Porque é como se ficasse o seguinte, ó, P igual a... Esse N, gente, esse N aqui é mols, tem a ver com matéria, massa. Então é como se fosse um M sobre V. E M sobre V é D. Então fica como se ficasse D
vezes R vezes T, ou seja, a pressão é diretamente proporcional à densidade. Beleza? Ou seja, essa alternativa aqui, a primeira, ela está correta. Ok? Tá, a energia interna permaneceu constante. Vamos verificar, né? Vamos relembrar o que é energia interna, né? A energia interna de um gás, lembrando que aqui é um gás monatômico, embora não fale ali, no caso não fala no enunciado, então é um gás monatômico. Quando não é, ele fala que é diatômico, ou seja, quantos átomos tiverem, beleza? Então, a energia interna ela é dada por 3 sobre 2 de N, porque é monatômico, vezes R vezes T. Poxa, N é constante, R é constante. E a temperatura, nesse caso, é uma transformação isotérmica, significa que a temperatura se manteve constante, então também é constante. E 3 sobre 2 é constante, ou seja, a energia interna ela não mudou, né? Ela também é constante. Então, essa alternativa 2 aqui, ela está correta. Então, vamos lá. Então, está correta aqui. Tá, o sistema trocou calor com o meio ambiente, 0,4. Vamos saber se isso é verdade, né? Para trocar calor, gente, a gente tem que saber a relação, né, que envolve nesse caso aqui. A gente sabe o seguinte, a quantidade de calor do sistema é a variação da energia interna mais o trabalho realizado. Esse W aqui é o trabalho, beleza? Poxa, essa mensualizadora, gente, eu vou ficar devendo. Ela tá meio ruinzinha, né? Ela tá puxando toda hora consigo a tinta, né? O trabalho. Tá. Então esse W aqui, ele é o trabalho realizado. Beleza, gente. Olha só, a energia interna se manteve constante. Logo, a sua variação é zero. Ela não variou. Então esse ΔU aqui, que é a variação da energia interna, ele é zero. Ou seja, vai ficar só que o trabalho é igual à quantidade de calor. Então, calor igual a trabalho. E nesse caso, o gás ele sofreu uma expansão. Ele passou de 10 para 20. Logo, teve trabalho realizado, né? Houve um trabalho realizado, né? Já que houve uma variação de volume. Então, se houve trabalho realizado, o sistema ele trocou o calor. Então, a quantidade de calor não é zero, né? O sistema trocou o calor. Logo, esse 0,4 ele está correto. Então, vou colocar um certinho aqui nele. Como a temperatura permaneceu constante, o sistema não trocou calor com o meio ambiente. Isso é uma pegadinha, tá? A gente acha que se a temperatura se manteve, então não teve troca de calor, não teve nada. Mentira, pode ter troca de calor, como a gente viu, né? A temperatura se manteve constante, mas teve realização de trabalho. O gás expandiu nesse caso. Então teve troca de calor sim. Logo, essa 0,8 ela está errada. A energia interna aumentou. A gente sabe que não, a energia interna se manteve constante. O ΔU é igual a zero. Então essa aqui também está errada. Beleza? A quantidade de calor recebida é igual ao trabalho realizado pelo gás na expansão. E a gente viu que de fato é aqui, ó. Quantidade de calor igual ao trabalho realizado pelo gás. Tá certo. Então tá correto. A quantidade de calor trocado e o trabalho realizado são ambos nulos. Mentira, teve trabalho realizado, então teve troca de calor. Então está errado. A gente viu que a maioria aqui, a gente só fez uma continha e resolveu, né, pelos conceitos, pelo entendimento. Para ver que é muito, muito importante a interpretação. Tá, e para saber a resposta final, né, vamos somar as alternativas corretas. Então vai ficar 1 mais 2 mais 4 mais 32, que vai dar para a gente, né, 39. Então a resposta correta, 39. Beleza? Bem tranquila essa resolução, né? Então, se você gostou da resolução do vídeo, deixa o like se ajuda bastante. E claro, se inscreva no canal, tem vídeo novo saindo todo dia e, é claro, vou voltar com mais vídeos ainda. Então é isso aí, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, hein? Valeu! Até nós, não consigo sair daqui não, tô preso aqui no looping. Mas cadê meu mouse? Ah tá, agora sim, valeu.